vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo consigo o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povos, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. O que quer dizer essa mensagem? A hora do seu juízo chegou. Vivemos em um tempo tumultuoso nessa terra. Guerras, rumores de guerras, desastres naturais, protestos, ódio. Seria esta a mensagem relevante para nós hoje? Como ela se encaixa em nossa presente situação? Falemos sobre isso. Para onde irei, Senhor? Se voltar ao tempo de Pedro, quando os apóstolos e Jesus estavam juntos, e Jesus perguntou a eles: quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é Elias, outros algum dos profetas, e Jesus pergunta: mas o que vocês dizem? E Pedro respondeu: o Senhor é o Filho do Deus vivo. Ele o reconheceu como Messias. E Jesus disse: carne e sangue não te revelaram isso. Foi o Espírito de Deus que deu a você esta certeza. Se percebermos que isto é verdade, então devemos aceitar mais adiante quando muitos seguidores deixaram Jesus por ele ter dito que precisavam comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Em outras palavras, incorporar o seu caráter, internalizar o seu ser, abrir a porta para que ele possa entrar e viver a vida dele em você. Pois a justificação que temos não é a nossa, mas a dele, que ele vive dentro de nós. Até mesmo a nossa santificação é 100% do Filho de Deus para que nós não nos gloriemos. Bata no peito e pergunte: como receberei tão grande salvação? Como posso ser perdoado? Jesus olhou para aquele público e disse: este sim foi para casa justificado, e não o outro que se orgulhava de suas boas obras. Estas são as questões que devemos decidir. Portanto, quando a Bíblia diz: sai dela, povo meu, com quem deveria eu me associar? Não seria com a mulher ou a igreja que guarda os mandamentos de Deus?
e que guarda o testemunho de Jesus? Não é esta a mulher que possui a missão de pregar as 3 mensagens angélicas a toda a nação, tribo e povo de todo o planeta? Precisamos nos perguntar se existe uma organização, uma igreja, que ainda reconhece a autoridade dos mandamentos de Deus, incluindo o do sábado. Devemos nos perguntar se alguma igreja ou uma missão mundial, nos perguntar se há alguma igreja que alega possuir o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Existe uma igreja que pregue as 3 mensagens angélicas de maneira integral? Estes são o critério. Você pode procurar em todo o mundo e encontrará apenas uma. Uma que se enquadra em todos os pontos. Mas ela também precisa ter aparecido no tempo correto da história, no final dos 2.300 dias. Não pode ser uma igreja que já existia antes disso, já que o diabo se ira contra o remanescente de sua semente, por este guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Somente a Igreja Adventista do 7º dia se qualifica em todos esses parâmetros. Eles reconhecem a autoridade dos mandamentos, eles guardam o sábado do 7º dia, são um movimento mundial e pregam as 3 mensagens angélicas, integralmente. Estamos filmando isto nesta terra deserta, rodeadas por tantas destruições vulcânicas, e ainda assim, tanta beleza misturado a ela. É como se Deus estivesse usando esta ilha para mostrar como o seu poder e força destrutiva é temperado com beleza, misericórdia e benevolência. Essa ilha tem uma história interessante. Originalmente, pensava-se que ela havia sido ocupada pelos vikings da Noruega. Mas as últimas pesquisas mostraram que os moradores originais dessa ilha foram provavelmente os celtas, que fugiram após Roma, haver conquistado suas nações e ter tomado aquelas ilhas e regiões de onde eles vieram, como a Irlanda e outros territórios. E os celtas eram cristãos que guardavam o sábado. Os primeiros migrantes provavelmente se assentaram aqui, chamando esta terra de Terra de Yeshua. Island, Yeshua, que mais tarde tornou-se Islândia ou Islândia. Mais tarde, as tribos da Noruega, como os vikings, vieram e se assentaram e, aparentemente, os 2 povos se toleravam. Houve então uma mescla dos povos. A situação não era exatamente a mesma. Mas aqui, a questão entre o sábado e o domingo sempre existiu, desde o início. E no início do século XX, aqui, neste lugar, houve uma votação para decidir qual dia prevaleceria, pois surgiu mais uma vez a discussão, e o domingo ganhou por uma margem ínfima. Isto é um símbolo do que ocorrerá com toda a humanidade. É uma questão de autoridade. Quem tem autoridade sobre a minha vida? Seria Roma ou a Bíblia? São os mandamentos de Roma ou os mandamentos da Bíblia? Esta questão virá à tona vez após vez após vez. Aqueles que guardam o sábado serão esmagados, como os valdenses, como os albigenses, assim como a igreja dos celtas, como as igrejas do Oriente, como os cristãos tomazitas, cristãos que foram formados após a pregação do apóstolo Tomé na Índia. Estes cristãos guardavam o sábado. E assim como a igreja de Antioquia também guardava o sábado, foram esmagados. O sábado sempre foi perseguido e substituído pelo domingo.
Estamos no mesmo ponto da história em que veremos este embate. Mas não é uma questão de dia apenas, é uma questão de ideologia. Justificação pela fé ou justificação pelas obras? Qual dos dois tem a prevalência em seu coração? Qual dos dois tem a prevalência em meu coração? Esta escolha, sai dela, povo meu. Permaneçam firmes com aqueles que acreditam nessas coisas e pregam essas coisas. Eu sou um adventista do sétimo dia, não porque eu creio que somos melhores que qualquer pessoa. Eu sou um adventista do sétimo dia por causa do critério bíblico que aponta para esta igreja. Eu sou um protestante, sou luterano dos luteranos, metodista dos metodistas, o calvinista de calvinistas. Porém, eu guardo os mandamentos de Deus e me apego à fé de Jesus. Amigo, una-se a mim.